você achou dessa decisão, Josias? Você acha que isso é uma ameaça à imprensa? Fabíola, não vi assim, não. Não vi como ameaça, até nesse ponto discordo do Sakamoto. Tem uma frase do Bob Dylan que diz o seguinte: alguma coisa está acontecendo por aí, Mister Jones, e você não sabe o que é. Ontem eu vi declarações de solidariedade à imprensa de bolsonaristas convictos, que costumam atacar sempre o Supremo e tal, e se solidarizando com a imprensa. Olha, estão censurando e tal. Eu, sinceramente, não vi essa intenção, e acho que porque eu passei alguns anos da minha vida chefiando redações comprometidas com o bom jornalismo, e isso que está na decisão do Supremo já é feito nessas redações. Não há hipótese de você fazer uma entrevista, e uma entrevista com uma acusação de aparência falsa, de você não checar isso. Você não vai publicar uma mentira apenas porque a mentira foi pronunciada por um entrevistado. O que acho razoável é que, uma vez identificada a mentira, você dá a entrevista e diz que o sujeito mentiu. Do mesmo modo, há imperfeições na decisão do Supremo. Entre elas, você mencionou uma, Fabiola. O que fazer com as entrevistas ao vivo? Né? E estamos aqui, podemos entrevistar alguém, alguém vai fazer uma acusação, pode ser uma acusação inverídica, mas qual é o procedimento que adotamos sempre que isso ocorre? Imediatamente, nós vamos buscar o outro lado, vamos ouvir a parte acusada. E isso é feito rotineiramente nas redações que estão comprometidas com o bom jornalismo. Nesse caso aqui, a decisão foi tomada numa ação que resultou na condenação de um jornal, Diário de Pernambuco, que ouviu lá um delegado, o delegado fez uma acusação contra um ex-deputado, o Ricardo Zaratini Filho, que morreu em 2017. O entrevistado disse que esse ex-deputado tinha participado do atentado, era responsável pelo atentado à bomba no aeroporto de Guararapes, coisa de 1968, durante a ditadura militar, e isso não foi comprovado. O ex-deputado entrou com uma ação, pediu uma indenização e obteve, até perdeu na primeira instância, obteve no STJ uma indenização de 50 mil. A família deu curso à ação, houve recurso do jornal ao Supremo e o Supremo condenou o jornal. Ponto. E aí o Supremo sentiu a necessidade de fazer uma tese, como fazer nos casos semelhantes, como orientar o julgamento de casos análogos. E aí fez essa tese, dizendo que o veículo de comunicação pode sim ser responsabilizado quando, numa entrevista, der vazão a uma informação mentirosa, mesmo tendo conhecimento de que se trata de mentira, sabendo que aquilo é sabidamente inverídico, você publica. Aí você está sujeito a uma condenação. Então, é um caso peculiaríssimo. A decisão do Supremo diz textualmente que não há hipótese de censura prévia, não se concebe a censura prévia, e diz que está sujeito o jornal, o veículo de comunicação, à condenação solidária, se publicar algo que é sabidamente inverídico. Então, me parece que foi delimitada a decisão. Há imperfeições que o Supremo precisa corrigir nesse acórdão, ao publicar essa tese, as entrevistas ao vivo, alguns esclarecimentos que precisarão ser feitos, né? Agora, nós estamos vivendo, Fabiola, na era das mentiras em redes sociais. Exigimos cotidianamente que as plataformas digitais sejam responsáveis pelo conteúdo das informações que divulgam. A meu juízo, não seria razoável que, nesse momento, a imprensa profissional reivindicasse a inobservância, o direito de não observar, a obrigação elementar de verificar a veracidade de fatos, de acusações. Até alguns alegaram que, e no caso da entrevista do Pedro Collor, por exemplo, não era um fato
historicamente verificável. Ele estava fazendo uma acusação contra o irmão, que era presidente da República, ou o Roberto Jefferson, que jogou no ventilador o mensalão. E essas entrevistas se revelaram importantíssimas para o desenrolar dos fatos históricos, né? Mas o que cabe a um jornal, a uma redação profissional fazer nestes casos? Você ouve a entrevista, você cerca a informação, você vai buscar informações que corroborem aquela entrevista e vai ouvir o outro lado. E não me parece que a decisão do Supremo tenha inibido esse tipo de procedimento. Então, quer me parecer, eu acho até que era desnecessária essa decisão do Supremo, porque redações profissionais já fazem isso e juízes responsáveis no interior resposta, já né, operam Josias? na linha oposta. É o direito Então, de resposta, sem por dúvida. isso que chama a atenção essa decisão e causa receio, né? Por exemplo, se a gente pega o caso agora recente do próprio Janones, que o jornal Folha de São Paulo, quem começou com isso foi o Metrópolis, que colocou o áudio ali, né, da acusação, que acusa Janones de rachadinha. Janones nega. E aí, quer dizer, os veículos podem ser processados por eles terem colocado... Aqui é diferente um pouco, é ligeiramente diferente, né, Fabíola? Porque no caso específico que motivou a decisão do Supremo, o que estava em questão é entrevista contendo falsidade, imputando a um terceiro, a alguém, um crime sabidamente falso. Aqui é uma notícia, o Janones é uma notícia. Ninguém deu entrevista depois, até os auxiliares dele deram entrevista, mas a notícia envolvendo o Janones é uma gravação. Como não dar uma entrevista como essa? Uma gravação em que soa a voz do próprio Janones, recomendando ou dizendo ao auxiliar que ele ia receber um salário maior, para que cedesse parte desse salário para ele próprio, para que ele saldasse dívidas de campanha. Como não noticiar isso? Agora, como deixar de ouvir o Janones? Como todos foram ouvir o Janones. E até hoje a informação está mais... Vivemos na era da instantaneidade, né? O próprio Janones correu às redes sociais para colocar a sua versão. Aqui é um pouco diferente, mas também podemos analisar também sobre esse prisma. É uma informação, é uma acusação, e não há como deixar de noticiar, porque o Janones sempre foi um crítico mordaz das rachadinhas da família Bolsonaro. Como deixar de noticiar um fato como esse? Agora, há que noticiar com responsabilidade, dando o fato, a gravação, a transcrição da gravação e ouvindo o acusado, né? Como foi feito, aliás.